Olá, miojeiros e miojeiras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio que quer fazer você sair dos seus bastidores e entrar em cena. Sabemos que os nossos bastidores são cheios de desafio que tomam nosso tempo, porque não existe sucesso instantâneo. Instantâneo mesmo é só o preparo de um miojo que leva de 2 a 3 minutinhos e ainda pode ser combinado com a sua criatividade. Eu sou a Mônica Mota e vou fazer uma audiodescrição para você que está nos ouvindo. Eu sou uma mulher alta, branca, tenho cabelos pretos, as pontas dos meus cabelos são azuis. Eu estou vestindo uma camisa vermelha escrita: não existe sucesso instantâneo, com a novidade que também temos a frase escrita em braille, para que pessoas com deficiência visual também possam se juntar ao movimento. E estou com uma saia preta e um tênis branco. Bom, eu sou a Daniele Trizzi, sou uma mulher preta, também estou vestindo essa camiseta linda, vermelha, com essa frase que a Mônica já falou, que na verdade é um movimento, com a novidade do braille. Meus cabelos são encaracolados e agora estão curtos. Estou vestindo uma calça branca. E nessa nova temporada, nós trouxemos pessoas que conseguem colocar quem elas são no que elas fazem. Porque essa é uma busca que nós temos feito constantemente. Pessoas que fazem a diferença tanto no corporativo, no empreendedorismo ou na atividade que executa. E nessas atividades que elas executam, nós hoje vamos trazer uma pessoa muito especial, né, Dani? Sim, muito. E para começar, vamos falar sobre a equidade. O Google diz que a equidade é uma virtude de quem ou do que é uma atitude, um comportamento, um fato. E essa equidade é o que a nova economia busca. E ela busca dentro dos 7 pilares, que é as pessoas com deficiência, a primeira infância, 50 a mais, LGBT e a mais, o étnico, racial, mulher e jovens potência. Nos episódios anteriores, nós já comentamos isso, mas hoje eu vou só repetir, né, Dani? Sim. No futuro, não vai mais ser preciso a gente estar trazendo certas pautas, Esperamos, porque né? isso Estamos vai ser trabalhando. natural, né? Como Esperamos. o exemplo que a Dani sempre dá, a mulher, né, que dirige, não precisa falar sobre isso, porque nós já dirigimos. Então, que isso se torne algo normal, rotineiro. E hoje nós vamos falar, então, sobre o terceiro setor. E, para começar, eu vou trazer alguns dados aqui para vocês sobre o terceiro setor. 4,27% do PIB nacional, ele está dentro do terceiro setor, segundo o estudo do IPEA. 4,7 milhões de empregos formais estão nesse setor. Mais de 815 mil organizações sociais são registradas nesse setor. 1 bilhão, Dani, de doações anualmente. 1,2 milhões de voluntários que contribuem dentro do terceiro setor com o seu tempo, com o seu talento, porque eles acreditam no desenvolvimento do país. Pro bono, né? Tudo pro bono. Tudo pro bono. E 5º lugar do mundo em número de voluntários nós somos, Dani. 5º lugar. 8% do PIB global, 10,9 milhões anualmente, né, de movimentações financeiras dentro desse setor. E isso equivale à 8ª maior economia do mundo, se considerado como um país independente. É muita coisa, né, Dani? Muito dinheiro. Fora esses números, né, esses KPIs financeiros, nós temos também a parte que é intangível, que é a promoção da cidadania, fortalecimento da democracia, geração de renda e oportunidades para a população, melhoria na qualidade de vida, né, das comunidades, contribuição para um país mais sustentável. É muita coisa, né, Dani? É o que a gente espera, né, minha amiga? Sustentabilidade para as pessoas, para as organizações e para o nosso país, né? A gente comentava no bastidor, já vamos apresentar nossa master convidada, mas a gente comentava no bastidor que é engraçado quando a gente fala de responsabilidade social, de ESG, todas essas pautas que a gente traz para melhorar o mundo, como é que a gente fala tanto de, vou usar aqui um termo clichê, abraçar as árvores, né? Cuidar da natureza,
que não fala, que teoricamente não responde, se a gente não consegue cuidar das pessoas, né? Então, eu acho que a provocação que a gente vai trazer hoje é olhar para as pessoas, para que as pessoas sejam capazes de olhar para a natureza, para os KPIs que foram apresentados, para os desafios desse mundo novo, né, da nova economia. Não é pouco trabalho, né? Por isso que precisa de gente boa. Não é pouco trabalho e com tudo isso que eu e a Dani, a gente já deu aqui uma introdução, já mostramos o quanto importante, né, Dani, é esse terceiro setor. E a conversa de hoje vai ser com alguém lá do Instituto Ethos, que tem 25 anos, ele já atua há 25 anos, e ele busca parcerias, né, com empresas para construir uma sociedade mais sustentável e justa. É o nosso desejo. Bom, a gente falou um pouquinho do terceiro setor em si, né, e os números que o terceiro setor movimenta no nosso país. E aí agora a gente vai trazer um contraponto, que é uma sigla que tem ajudado, né, o terceiro setor e tantos outros movimentos nessa pauta sustentável, né, que é o ESG, né, que trata o meio ambiente, o social e a governança, Environmental Social Governance. Deixa eu gastar meu inglês aqui. A busca entre responsabilidade social, lucro e respeito aos envolvidos no processo dessa geração de renda desse país ganhou força com esse movimento do ESG e anda de mãos dadas com o terceiro setor, né? Que bom que essa sigla apareceu, essa sopa de letrinhas aí apareceu na nossa sociedade. E o trabalho do terceiro setor, junto com as empresas e a sociedade em si, é que isso se mescle, né? Que a gente atue junto enquanto sociedade, enquanto empresa privada, enquanto governo. Porque é só assim que, de fato, as coisas vão andar, e é sobre isso que a gente vai falar. Então, o ESG ele trouxe um crescimento, ele está crescendo, né? O movimento ESG ele só cresce. Empresas de diversos setores estão atuando essa prática, né? Esperamos que, de verdade, né, a nossa convidada, que é a Ana Lúcia, ela já vai falar. Acho que você pode, se você quiser, discorrer um pouquinho do greenwash, né? Sim. Que é o que a gente espera, de fato, é que essa adesão e esse engajamento aconteça, mas de verdade, né? É muito do que a gente já falou em outros episódios da missão sair das paredes, sair do quadro, né? Para que, de fato, a transformação aconteça. Há um crescimento na oferta de produtos e serviços financeiros que tenham ESG ligados. Então, hoje, qualquer fundo de investimento, qualquer empresa séria que queira promover uma transformação no mundo, vai falar com grandes ou até pequenas empresas, não só a grande, né? É uma coisa que a gente também precisa desmistificar, e vai perguntar para essa empresa: quais as práticas de ESG que vocês fazem? O que está rolando aí? Né? Vocês olham para a diversidade? Como é que vocês tratam os recursos que vocês têm? Se vocês produzem calçadinhos, como é que é a água que vocês jogam de volta no esgoto? E por aí vai. Na verdade, Dani, hoje é o boom das startups, né? A empresa já tem que nascer pensando em ESG. Sim. Sim. Ela já tem, né, a origem dela ali no plano de negócio, o famoso plano de negócio. Ótima tem que ter já um termo Sim. ali, Sim. já a pessoa já tem que pensar nisso. É até mais fácil, né? Até mais fácil. Que depois que o carro já está andando, isso a gente está falando para quem está começando, é claro. Se você já começa com essa prática, depois para você englobando isso é muito mais fácil. Só vai retroalimentar o que fica no seu DNA, no seu dia a dia. Sim. Sim, não é só o discurso, não é só o greenwash. O governo está implementando cada vez mais regulamentações para poder atuar, saber se quem está dizendo o que faz realmente está fazendo. E o resultado disso é impacto social e ambiental, né? É o que todos nós queremos. O ESG contribui para a prevenção de ações no meio ambiente, e hoje, no dia em que a gente está gravando, infelizmente, a gente traz aqui, cita o caso do Rio Grande do Sul, né? Outra coisa que a gente comentava nos bastidores, o tamanho do rio. O rio, ele era, nas imagens antes da tragédia, assim, comparado à cidade, mínimo, muito pequeno. E provável que fosse acontecer aquilo, né? É como se ele tivesse represado, e aí a manifestação mesmo da natureza de falar assim: me deixa que eu preciso fluir. O ESG é fundamental para o combate das mudanças climáticas e seus impactos, mas vou ser redundante.
precisamos olhar para as pessoas, ensinar o cuidado com as pessoas para que as pessoas possam cuidar do meio ambiente. E, num país como o Brasil, o 7º país mais desigual do mundo, o ISG atua diretamente na redução das desigualdades, olhando para gênero, olhando para raça, LGBTQIA+, que foi o que a Mônica colocou, jovens, e tantas pautas que a gente precisa mobilizar para que as pessoas tenham mais acesso a tudo no nosso país. E aí a gente nunca quer contar essa história sozinha, a gente sempre chama um especialista, então ninguém melhor do que quem está à frente já, né? Há mais de 25 anos junto com o Instituto Ethos, promovendo transformação nas empresas, dentro e fora das empresas. Ana Lúcia, por favor, vem colocar o seu tempero no nosso miojo. Olá, é um prazer estar aqui com vocês, né? Agradeço pelo convite e acho que vocês já foram trazendo vários elementos para esquentar o miojo, que vão ser bons assim para a gente conversar, né? É um tema cada vez mais necessário, né? Falar sobre a nossa relação com o meio ambiente, entre as pessoas, né? Essa visão de interdependência, né? As empresas não existem sozinhas, né? E aí vocês trazendo também essa visão de terceiro setor, o papel da sociedade civil, acho que vai ser uma ótima conversa. Vai. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Sim. Vai. Deixa só. Eu pulei, né? A gente sempre procura trazer um pouco da identidade do convidado no nosso olhar. E aí depois o convidado faz a audiodescrição no seu próprio olhar. Mas o que nós conseguimos colher da Ana Lúcia foi assim. Ana Lúcia Mello, filha da Dona Odete, tia coruja da Maria Júlia, minha amiga de longa data e, por último, e não menos importante, diretora adjunta do Instituto Ethos. Agora? Eu sou uma mulher negra, de estatura mediana, né, 1,70 m. Estou com um vestido preto, com estampa de estrelas brancas. Uso óculos e estou com os meus cabelos cacheados, soltos, numa altura média. Estou sentada, meu sapato acho que não dá para ver, mas meu sapato é marrom, é uma sandália marrom. E ela é calma assim mesmo, gente. É tranquilidade. Só com muita calma para mudar o mundo, viu? Que é o papel dela, um pouquinho do que ela tenta fazer, Acho que tem isso, assim, né? De uma constância e uma resiliência, porque não é fácil. Não é fácil se deparar com os desafios, né? Com as mudanças sociais que a gente está vendo no mundo. Ver que, às vezes, o que parecia que a gente estava indo para frente, a gente está indo para trás, né? Dureza, né? E é importante a gente se manter constante, calmo, tranquilo e resiliente para e seguir, né? Continuar tendo força para seguir, né? Forças para seguir, sim. Bom, Ana, muito diante da sua experiência no Instituto e com as empresas, né? De novo, sim. Aqui a gente está também enquanto sociedade civil, aqui, né? Todo mundo é cidadã, todo mundo paga seus impostos, mas, de novo, a gente não doura a pílula aqui, a gente sabe que a gente está construindo em nós também, né, Mônica? Sim. Muito passa por nós, sim. Primeiro por nós, essa consciência de responsabilidade social. Né? Tem muitas coisas que eu, Daniela, enquanto pessoa física, preciso avançar na responsabilidade social. Mas o que você vê junto ao trabalho que vocês têm feito no Ethos, qual é o papel direto das empresas no combate às desigualdades sociais, e como é que você acredita que essa sopa de letrinhas que a gente acabou de falar, ESG, ajuda nesse processo pensando no lucro, né? A empresa ela não é um instituto de filantropia, mas ela precisa ser sustentável e precisa retornar à comunidade, que é um pouco do que eu acredito que você vai tocar nisso. As empresas, elas dão muito à sociedade, né? As empresas pagam impostos, as empresas geram empregos. As empresas trabalham para a manutenção de milhares e milhares de casas no Brasil e no mundo, mas as empresas também se utilizam da comunidade. Como é que isso conversa? Sim. O Ethos é uma organização que nasceu em 1998, né? Final dos anos 90. Existia ali uma
busca, né? É uma organização formada por empresários, 11 empresários, que foram atrás de modelos, né? Como é que eles poderiam ser mais, contribuir mais com o Brasil, né? E trazer abordagens que tivessem esse diálogo com o desenvolvimento sustentável. Né? E aí o Ethos nasce como uma organização de empresas e responsabilidade social. Né? Essa visão de responsabilidade social, muitas vezes as pessoas falam, responsabilidade social é um investimento social, ou é a ação social, né? Alguma coisa mais ligada a um recurso que você aporta, ajuda ali uma comunidade, ajuda uma organização, né? Mas esses empresários, desde lá, no final dos anos 90, já trouxeram uma perspectiva de que a responsabilidade social seria, né, e essa é a proposta que o Ethos segue fazendo, que é pensar a forma de gestão, né, a forma de conduzir os seus negócios. Bom. Então, a forma, ela precisa ser responsável, no sentido de que, né, acho que há alguns conceitos que foram sendo desenvolvidos ao longo desses 20, 30 anos, né, a história do ganha-ganha, a história de que você pode, né, ter uma melhor relação com os seus empregados, uma melhor relação no ambiente em que você opera, né, que tem tanto a ver com a questão ambiental, a questão dos impactos sociais gerados, né, por determinados tipos de operação. Né? E o Ethos traz essa visão, e eu acho que ao longo desses 25 anos foi possível demonstrar também que quando a empresa atua de forma responsável, né, assume a sua responsabilidade, assume a sua capacidade de conduzir algo de uma maneira que seja mais, que preserve o meio ambiente, que tenha ali um respeito às pessoas, né, respeito a colaboradores, respeito a fornecedores, respeito à comunidade, ela gera, sim, valor para o seu negócio, né, e ela gera valor para a sociedade também. Né? Então, a gente busca muito, quando a gente fala, né, de um desenvolvimento de uma sociedade justa e sustentável, é muito nesse sentido de que, sim, as empresas podem, né, manter a sua relevância de negócio, manter o seu valor, manter a sua lucratividade, compatibilizando isso com a sua atuação responsável. Né? Quando a gente olha para a questão do papel das empresas, da atuação das empresas, muitas vezes, e especialmente quando a gente se depara com escândalos, com crises, a gente tem, né, aquele questionamento. Né? As empresas falam, mas não fazem, ou as empresas atuam de uma forma predatória, né? Mas a gente sabe que, ao mesmo tempo em que há esse tipo de conduta, há, sim, empresas buscando, né, atuar de uma forma responsável com o meio ambiente, responsável com as pessoas, responsável com as futuras gerações, né? Porque esse conceito, né, do desenvolvimento sustentável está muito ligado a essa visão de longo prazo, de futuras gerações. E aí, com relação, só para concluir essa primeira fala com relação à sua pergunta de desigualdades, né? Não dá para você falar de uma atuação responsável que não dialogue com a realidade que a gente vive. Né? O Brasil é uma das maiores economias do mundo e, ao mesmo tempo, é um dos países mais desiguais do mundo. Né? E o que a gente faz com isso? E o que as empresas podem fazer com isso? Né? O Ethos assumiu essa agenda, sempre trabalhou, claro, né, essa questão, mas, dado, né, o fato de a gente não sair desse lugar, né, de desigualdade, e isso, com certeza, afetar o desenvolvimento econômico, né? Porque quando a gente mantém essa sociedade desigual, o país também não avança muito mais nas suas potencialidades. Né? Claro. E aí a gente, no ano passado, em agosto do ano passado, lançou um guia para as empresas, né, como combater as desigualdades no Brasil. Que legal. E aí a gente traz lá 10 itens, né, 10 iniciativas para que as empresas possam refletir, né? E aí traz essa questão da diversidade que você mencionou, mas também traz essa perspectiva
da relação com os seus fornecedores, né? A gente que está nesse dia a dia, né, empresarial, corporativo, a gente sabe que algumas práticas de gestão de fornecedores faz com que o fornecedor não trate bem os seus colaboradores, né? Porque ele tem uma pressão de prazo, uma pressão de preço, uma pressão, várias pressões ali no seu negócio que geram distorções, né? Lá na cadeia, né? Na cadeia de suprimentos. E dependendo do tamanho, esse cara desaparece. Exatamente. Porque se lida com uma multinacional e você faz um fluxo de caixa que não é o mesmo, não, nunca vai ser, né? Mas é um fluxo extremamente longo de pagamento para um fornecedor que está começando, o cara não suporta. Mas as empresas já perceberam a importância dos fornecedores ao ponto que eles criaram até prêmio, né? Tem um evento para premiar fornecedores. Legal. Sim. Não sei se você já viu isso. Tem várias empresas, eles têm lá várias perguntas, né? E aí, tipo, por exemplo, eu cuido de um fornecedor. Aí todo mês eu tenho que avaliar ele. Aí no final tem um ranking, tipo aquele... dos funcionários lá, da melhor empresa para se trabalhar. Great Place to Work. Tem dos fornecedores também. E as plataformas que eles são cadastrados, tem lá como a nota dele. Legal. É bem legal. E no Etos também a gente tem alguns programas de desenvolvimento de fornecedores, mas é essa lógica, né? Como é que eu me relaciono comercialmente com um pequeno fornecedor de modo a desenvolver, né? Desenvolver essa cadeia, desenvolver uma economia local, né? E tudo isso são formas, né, de combater as desigualdades. E aí, só fazendo um paralelo com o que vocês abriram, né? A gente também entende que a questão ambiental ela está muito integrada, né? Essa questão da redução das desigualdades, na medida em que, quando a gente fala, né, das mudanças climáticas, quem é que lá no Rio Grande do Sul ou em outras tragédias ambientais está sendo impactado, né? Normalmente são as pessoas que já estão num estado de maior vulnerabilidade. Sim. Então, só se perpetua, né? Só se perpetua. Então, a gente olha para isso também, né? E a questão da democracia, né? Na medida em que a gente tem o fortalecimento da democracia, que a gente tem as instituições funcionando, né? A justiça operando de uma forma mais igualitária, a gente vai ter ali condições de ter, né, mais equidade, né, e menos desigualdade. E, claro, são questões muito complexas, são questões que não dependem apenas das empresas, né? Mas a gente sabe que as empresas têm um papel importante, seja nesse campo da conscientização, seja no campo da ação, né? Então, a gente aposta bastante nisso, assim, né? O quanto a gente consegue, a partir da atuação empresarial, gerar, né, uma sociedade mais igualitária, que eu acho que todo mundo que é o que todo mundo quer. Sonho, né? Quando ela falou do Rio Grande do Sul, me veio duas coisas na cabeça, Brumadinho e Mariana. Sim. E o que tem sido feito, né, de lá para cá, né? Essa foi uma situação, de fato, acho que uma resposta, né, da natureza. Brumadinho e Mariana poderia ter sido mais preventivo, porque já se tinham estudos, tem toda uma fala em torno disso, né? De que muita coisa foi negligenciada. O caso da Braskem também, né? Que também foi negligenciado. Que eles tiveram que tirar as pessoas lá da cidade. E esse que deu tempo, né? Esse tirou, mas mesmo lembro. assim foi uma resposta da natureza. Mas né? são todas manifestações que a gente vai vendo, de novo, volta para o início da nossa fala, que se eu não cuido das pessoas, como é que eu ensino as pessoas a cuidar do meio ambiente? Tem um livro do Simon Sinek, que é um dos grandes, né, pensadores aí de negócios da atualidade, que é o jogo infinito, né? Que é justo essa proposta de todo mundo continuar jogando. Porque essa é a grande sacada, né? Se todo mundo joga, o jogo não acaba e todo mundo ganha, todo mundo vence, né? Quando você traz que, nesses casos de desastre, só acentua, porque geralmente quem é mais, o desastre bate mais em quem já não tem, né? A pessoa já não tem, aí acaba de perder aquilo que ela não tem, né? Como é que a gente trabalha a manutenção da desigualdade se a cada coisa que acontece, a cada evento,
a desigualdade aumenta. Né? É meio... Não é contraditório. Eu sei que quem está fazendo, quem está à frente, sabe bem aonde quer chegar. Mas os entraves ainda são muito grandes. Quer ir para a segunda colocação, Deixa Mônica? eu só fazer um parênteses aqui, que ela falou sobre fornecedores, né? A cadeia de fornecedores dos pequenos. Quando um fornecedor pequeno cai para fornecer para uma empresa grande, ela entra no fluxo de pagamento ali normal. Só que para o pequeno, o desembolso é muito grande, porque ele é pequeno. E aí, às vezes, ele tem que ficar ali 60 dias esperando para receber. E aí, qual é a chance dele se tornar grande? Qual né? o respiro que ele tem? A maioria dos fornecedores que são pequenos não querem fornecer para quem é uma empresa grande. E é uma tristeza. Porque né, não tem Diana? caixa, né? E é uma lógica que, claro, né, gera benefício para a grande empresa, né, mas que não gera essa sustentabilidade na sua cadeia, né? Acho que nesse caso, né, de fornecedores, é importante pensar medidas, né, propostas para que você tenha uma relação de maior equilíbrio, né? No sentido desse ganha-ganha. O quanto o fornecedor consegue também se desenvolver a partir, né, dessa relação que tem, né, com a grande empresa. E esse é um ponto que a gente achou importante trazer, né, porque, às vezes, quando a gente vai falar de desigualdade, é a ação social, é o investimento ali na comunidade, que, claro, faz parte, é importante que seja feito, principalmente porque a gente tem várias questões que são urgentes, então você não vai esperar, né, o desenvolvimento, o tempo, a gente precisa agir de forma emergencial mesmo. Mas, né, é importante construir uma visão em que o ganho ele precisa ser partilhado, né? Acho que quando a gente fala dessa urgência também de trabalhar as questões de desigualdades, né, o combate às desigualdades, a gente o faz porque cada vez mais existe, né, e não só no Brasil, um movimento de concentração de renda, né? Sim, então, assim, você está falando a pauta? A próxima I'm sorry. Né? Tem um movimento de concentração de renda que faz com que a gente... ele precisa ser freado de alguma maneira. Posso dar o dado, né? então, já que você já falou? Fala, por favor. Mônica, aqui, ó. O 2, aqui, o dado. Que ela já está respondendo? Que 1% da população brasileira tem 49% de toda a riqueza do Brasil e esse 1% não está nessa mesa. Não está. Tá muito longe. Não está. Infelizmente, né, Dani? Qual é, e aí a pergunta diante disso qual é a possibilidade de desnaturalização da desigualdade? Que assim, e tem a desigualdade empresarial, que é um pouco do que você acabou de falar. Né? Sim. Vamos reconhecer aqui o papel de cada um. O acionista, ele tem um grande valor? Claro que tem. Né? Sim. Nós hoje somos os acionistas do miojo. Né? Quem colocou o dinheiro, quem viu o negócio, quem teve a percepção, quem assumiu o risco. Sim. É justíssimo, né? Porque, assim, eu não sei se você tem esse dado, se pode ser falado, do quanto as empresas também se sentem, não é negligenciadas, mas talvez incompreendidas. Pensem aí, me ajudem aí a formular uma melhor palavra, no sentido de, poxa, mas eu também faço para a sociedade, esse tanto de emprego que eu gero, esse tanto de imposto que eu pago, será que esse povo não está vendo? Eu ainda tenho que dar mais? Eu penso que, né, que as empresas sérias têm essa dor, e é uma dor que merece ser levada em consideração. Afinal de contas, plano de saúde que as empresas dão hoje, que faz parte de pacote de remuneração, de benefício, é um papel do governo, né? Na verdade, a iniciativa privada entrou num lugar onde o governo não é eficiente o suficiente. Ele não só não é eficiente, como quando você tem um convênio, o seu número lá, você é obrigado a ter um número lá do SUS, na sua carteirinha. Se você for utilizar qualquer hospital público, eles mandam uma conta para o convênio. Você sabia disso? Tem isso também. Eles mandam a conta para o convênio. Além do governo não se responsabilizar, ele ainda manda a conta. Então, aí a iniciativa privada chega para suprir essa falta. Né? Aí o acionista, assim, em termos, não em termos gerais, né? Em termos bem delimitados, em algumas
partes de benefício, onde a iniciativa pública não chega, a privada chega, mas isso tem um preço, né? E aí, de novo, voltando para o acionista, para quem coloca o dinheiro nisso, é justo que a pessoa, aí falando de privilégios, tenha os seus privilégios? Claro que é justo, né? Não é assim, o que a gente prega aqui não é vamos tirar os benefícios, vamos tirar os privilégios de quem fez por onde ter esses privilégios, mas será que isso não pode ser melhor dividido? Será que o acionista ele precisa ficar com 888% e devolver 200%? Vamos falar do que caso essa- da Sei lá da quantas mil Natura. pessoas. A Natura fez uma ação lá para rever o os piso salários. salarial no Brasil. É. Né? A gente não, é claro, assim, não tem isso aberto, mas olha que passo. Sim, Né? sim. É você dizer assim, eu reconheço que o meu ganho é exorbitante, né? Referente àquilo que a gente entrega para a sociedade e que não vai me faltar se eu dividir mais. Exatamente. Não é tirar de quem Não é nem dividir mais, né, Dani? Se você colocar, fazer uma lista lá de aluguel, a despesa de supermercado, escola das crianças. Uma é um vida com mínimo pra se dignidade, viver, né, amiga? É. Uma vida com dignidade. E acho que quando você fala de dividir, para mim remete à questão do equilíbrio, né? Sim. É possível manter os ganhos, né? E acho que aqui a gente concorda de que você não precisa aqueles, né, que detêm os acionistas, mesmo as lideranças das empresas, né, conselho, a parte executiva, né, a liderança que líderes. tem ali os seus ganhos e suas responsabilidades. É importante que seja, né, que tenha esse reconhecimento financeiro, não tem problema nenhum, né? Mas quando a gente analisa os dados, eu não trouxe dados relacionados a isso, mas acho que são bastante mas tem divulgados abertos, e tal. A gente sabe que a diferença entre os maiores e os menores salários, ela é escandalosa. Né? Acho que é uma e aí, boa quando palavra. a gente compara... E de mulher, então... aí quando a gente compara em outras, né, Europa, países que venceram, né, essa questão da desigualdade de alguma maneira, passa por isso. Né? Você ter uma remuneração mais justa, né? Você ter o salário que seja compatível com as condições de vida local. Né? O Diese sempre propõe qual seria o salário mínimo ideal no Brasil. Né? Hoje, esse salário mínimo, das últimas vezes que eu consultei, é por volta de R$ 6.500. R$ 6.500. O salário mínimo não chega nem perto disso. Né? Então, faz parte dessa reflexão das empresas. Né? Esse caso da Natura é excelente no sentido de buscar fazer essa tradução, né? Quais são, de fato, as condições de vida, como é que as pessoas podem ser mais bem remuneradas em função disso. Né? Existe um movimento acontecendo no mundo, né, com relação a esse salário digno, né, essa expressão do salário digno. E acho que é o social do ESG, forma, né? É uma forma, sim, de a gente atuar nessa redução das desigualdades, né? Lembrando também essa questão que muitas vezes a remuneração, considerando, né, aspectos de gênero, aspectos raciais, elas acabam sendo também desiguais, né? E faz parte, sim, né, as empresas olharem para isso, vencerem uma negação, né, do tipo, aqui a gente não discrimina, aqui a gente não faz, certo. aqui não... E, de fato, atuar para corrigir, né, essas distorções que existem. Você olha para salas de comitê executivo, sempre as mesmas caras, os mesmos estereótipos, né? A gente é uma fala que a sociedade já conhece, né? Homens brancos, héteros, poucas mulheres, negros, né? De verdade, assim, a caneta, né? A caneta fica na mão de quem, né? Sempre das mesmas pessoas. E você atuar nisso, né, que a gente está falando de remuneração justa, de divisão, né, igualitária de acordo com as suas responsabilidades, você colocou bem. Né? A minha responsabilidade, eu sou colaboradora em uma organização hoje, eu tenho noção de que a minha responsabilidade, e a gente também divide muito isso,
Claro que não é igual ao do meu gestor, né? Então, é justo que ele receba pela responsabilidade que ele tem. Mas é justo também que o meu trabalho seja tão reconhecido e bem pago por aquilo que eu faço de fato, como o dele. Sim. Né? E que colabora também com os ganhos, né? Sim, da empresa. Sim. E, Ana, não é só da empresa, é da cadeia de valor como um todo. Porque se eu sou um colaborador que trabalho na Natura, hoje tenho o meu salário reajustado conforme o padrão de vida do Brasil, onde que eu vou gastar meu dinheiro? Não é no Brasil? Não é no supermercado, não é na feira, não é de repente consumindo os produtos da minha empresa, não é devolvendo isso de uma forma para a sociedade, de uma mesma forma isso não vai ser devolvido à empresa? Não é um ciclo que vai se retroalimentando? Então, eu penso que a nossa discussão também passa muito pela consciência, né? Responsabilidade social, diga você que está à frente disso, passa muito pela consciência. Sim, se a gente não for capaz de ir alterando isso, não vai, né? O mundo corporativo ele não dá conta do ESG sozinho. A gente precisa do indivíduo, precisa da empresa, precisa da escola. Né? É importante se a gente puder discorrer um pouco sobre isso. Todo mundo aqui tem algum envolvimento com criança. O mundo corporativo sozinho não dá conta do ESG. Precisamos do indivíduo no nível de empresa, nível de escola, nível do governo, para que, como sociedade, pensemos em como deixar o mundo melhor. Como é que a gente amplia esse debate? Né? Pensando também nas crianças. Todo mundo aqui tem algum tipo de envolvimento com criança. Né? A gente fala muito de um mundo sustentável para os nossos filhos. Mas a gente sabe que eles aprendem pelo exemplo. Como é que a gente faz essa galera toda conversar agora, não só no âmbito empresarial? É interessante você trazer essa questão, porque você, em vários momentos, foi falando, né? A questão das pessoas, do meio ambiente, se as pessoas não cuidam das pessoas, como é que elas vão cuidar do meio ambiente, né? E eu acho que a gente tem um desafio que é dessa nossa relação, né? Que eu acho que as escolas, as famílias têm um papel muito importante, né? Muitas vezes a gente vê o meio ambiente como algo que está fora, né? É algo que eu não sou parte disso, né? E acho que as novas gerações têm uma oportunidade de de desenvolverem esse olhar mais sistêmico, né? Do quanto o que eu faço para uma pessoa gera de consequência, mas o quanto o que eu faço para uma questão, né, de um desrespeito ali, né, com o meio ambiente, o quanto isso também gera, né, impactos no meio ambiente, mais nas pessoas, né? Acho que tem um desafio grande, né, de ir incorporando essa visão sobre sustentabilidade, questão de educação ambiental, né? Mas educação ambiental sempre eu defendo que seja nessa visão mais interconectada, né? Estou falando de meio ambiente, mas o meio ambiente que diz respeito ao que nós somos e as nossas condições reais de viver, né? E aí a educação, né? Educação básica, currículo de educação básica, tudo isso acho que pode contribuir, né, na formação de pessoas mais conscientes do seu papel e da sua responsabilidade, né, com a sociedade. Né? Vocês usaram essa expressão da cidadania. Né? Acho que faz parte disso, né? A formação de cidadãos que tenham capacidade mesmo, né, de fazer melhores escolhas, né? A gente, no Ethos, trabalhou durante muito tempo sob a visão da educação já superior, ensino superior, né? Estimulando pesquisa na área de sustentabilidade. Hoje a gente está apoiando um trabalho que é voltado para administradores, né, em formação, pessoas que estão na graduação, pessoas que estão em ensino técnico relacionado à administração, para que a gente incentive esse olhar, né, sobre a sustentabilidade, esse olhar
sobre pensar soluções sustentáveis, né? Isso são contribuições que a gente entende serem possíveis, né? Mas entendo que quando o jovem já chega ali no ensino médio, no ensino superior, se ele já vier com uma bagagem, né, da educação básica, com esses elementos, né, com essa visão de respeito aos outros, né, uma tolerância à diferença, né, o respeito à diferença, o respeito ao meio ambiente, facilitaria muito, né, porque você tem ali e a gente sabe, né, as crianças elas estão muito mais abertas a esse tipo de aprendizado e com maior capacidade de levar isso para a vida, né? Então, acho que é importante também olhar para isso e em casa, né, nas famílias, ter essa influência assim, né, positiva, tanto com relação à questão de comportamento, a questão de relação, né, desperdício, como que é que o cuidado que eu tenho que ter com os recursos naturais, tudo isso acho que ajuda na formação de bons cidadãos. Olha como as coisas se retroalimentam, né? E aí também passa muito pelo modo como a gente escolhe viver enquanto sociedade. Nós moramos em São Paulo, uma metrópole. Quantos shoppings tem em São Paulo? E aí tem finais de semana, com chuva ou com sol. O que vive lotado em São Paulo? O shopping. Né? Como é que a gente... Aqui não é nenhuma apologia a não vamos ao shopping, não é isso, né? Você trouxe uma palavra que acho que também norteia o episódio, que é equilíbrio. Né? Se eu quero... Hoje eu trabalho em uma organização e a gente luta para que as coisas sejam mais iguais, né? E a gente olha para o meio ambiente, vê o meio ambiente pedindo socorro, literalmente, né? E eu tenho um serzinho em casa que eu estou formando. Né? Por que eu escolho, ao invés de mostrar o meio ambiente, né? De mostrar aquilo que a gente pode fazer num parque, na rua, né? Eu me lembro da minha infância foi completamente na rua, né? Era uma verdadeira gangster. Jogava bola de gude, empinava pipa. Ficava o dia inteiro, né? Eu sou natural do Rio de Janeiro, eu vim para São Paulo com 7 anos. E era muita criança junta, né? Uma coisa que meus filhos não têm hoje, né? Muita criança junta é mais na escola, é o ambiente social deles. Então, a gente tinha possibilidades também de desbravar o meio ambiente, que é uma coisa que hoje... quem mora em apartamento, principalmente, e também quem mora em casa, por conta da questão da segurança, não tem mais esse direito. A gente foi perdendo isso. Né? Mas, então, eu cresci com outra visão do meio ambiente, do que era árvore, de que se eu, sei lá, entrasse em contato com a planta tal, ia me dar coceira, coisa que meus filhos não têm. E aí, como é que a gente quer construir uma... não sei, me digam aí se eu tô... Nossa, Dani, você tá ficando meio... Você tá brisando demais, tá misturando lé com cré. Mas como é que eu quero construir um ambiente de trabalho e, consecutivamente, uma sociedade melhor se a gente não consegue atuar no básico? Eu sou bem ruim, também não vou só falar que o mundo é mau e eu sou boa, não. Eu sou bem ruim no uso da água. Eu gosto de tomar banho demorado. Sem julgamentos. Mas eu tô... Por exemplo, quando a Luísa vai escovar os dentes, se eu deixo a torneira ligada, ela fala, mãe... olha aí. Eu ensinei para Amanda que se a gente usa muita água para escovar os dentes, pode faltar água para os bichos, desde pequenininha. Então, ela fala assim, se a gente está escovando o dente, assim, principalmente meu marido, né? Eu já sou aquela que fecha a torneira enquanto eu estou escovando. Ela, pai, vai faltar água dos coelhos, porque a gente tem 2 coelhos. Então, ela já aprendeu isso. E aonde ela vê, ela fala, você não está percebendo, não? Vai faltar água dos bichos. Ela fala. Tá interligado? Não é tudo. E eu não contei isso, né? Eu estou fazendo mestrado e aí... Não contou. Mestrado em quê? Em comunicação organizacional. E aí, nesse programa que eu faço, tem muitas discussões sobre a questão da atuação das empresas, né? Comunicação organizacional.
E aí, esses dias a gente estava fazendo algumas reflexões sobre o momento que a gente está vivendo, né? E uma pesquisadora da Costa Rica trouxe essa expressão que eu acho que ela é muito válida para isso que você está falando, né? O quanto a gente está olhando as pessoas como consumidores e não como cidadãos, né? Eu acho que a gente está num momento em que cada vez mais a gente é estimulado ao consumo, né? Consumir coisas que às vezes não são nem necessárias, Sim, né? a maioria das vezes. Que não tem aquela coisa do acúmulo, né? Seja Necessidade e do desejo é diferente, né? Consumo de roupa, né? Muda sei lá, cada vez mais rápido, né? Nesse modelo fast fashion e tal. E aí, eu acho que tem toda a conexão quando a gente pensa nessas crianças, né, que estão no nosso entorno e que a gente pode influenciar, o quanto elas estão sendo formadas para serem cidadãs ou o quanto elas estão sendo formadas para o consumo. Serem consumidoras. Né? E eu acho que hoje a gente tem um desafio ainda maior, que é o desafio das redes, né? Rede social. Eu fico impressionada, assim, às vezes você entra em qualquer uma rede, especialmente essas de fotos, vídeos e tal, uma postagem de um amigo, 3 de propaganda, né? E o quanto a gente está atento a isso, né? Que a gente está sendo totalmente estimulado a comprar, né? E o quanto isso impacta as nossas outras características de ser humano, né? O ser humano, ele é, né, mais do que alguém, né, que faz, que ser mais do que ter. Consome. É que o marketing ensina a ter e não a ser, né? Por isso que as pessoas entram em depressão, se sentem vazias. A Mônica tem uma marca de roupa, que é a Chiquimã, que é patrocinadora deste podcast, inclusive. E uma das frases que ela tem, assim como essa nossa, é que a inclusão começa na moda, né? E aí você foi falando que, quem sabe, surja uma segunda frase para você ir trabalhando, que é a inclusão começa no... O contrário do consumo, que a gente acabou de falar, que minha mente me traz. Ser e não ter, né? A cidadania, né? O quanto a gente pode ser capaz, né, de se reconhecer não apenas como consumidor, né? A moda não começa no consumo, né? A moda, a gente, né, faz a moda em vários termos. Não precisa virar uma coisa, tá? Depois se tem essa fórmula melhor. A gente está só confabulando aqui algumas ideias. Mas sim, a gente é muito estimulado, né? E sem demérito a setores, né? Acho que tem um papel aí, setor têxtil, varejo têxtil, moda. Acho que tem papéis a serem cumpridos, né? Mas o quanto a gente, como pessoa, assim, a gente não para refletir algumas coisas, né? E aí eu estou pensando naqueles dados que falam do quanto o brasileiro, em média, fica em rede social. 10 horas. 10 horas é a próxima pauta. 10 horas do nosso dia, em média, nós estamos conectados. Então, e o quanto isso, não tenho nada contra o uso, mas assim, o quanto isso influencia a nossa relação com as coisas, né? A nossa relação com as pessoas, as nossas relações de consumo, né? Acho que e aí acho que é importante frisar também, né? A responsabilidade individual, ela tem uma capacidade de impacto muito menor do que a responsabilidade corporativa, né? E aí é importante também, né? O comportamento individual, claro que ele pode gerar mudanças, mas a gente precisa de mudanças mais significativas, né? E é por isso, inclusive, que o trabalho do Instituto Ethos é com empresas, porque a gente sabe que tem essa capacidade de uma mudança muito mais maior, em maior escala, né? Mas isso não prescinde do que você trouxe antes, né? A questão da consciência, a questão da consciência individual, porque quando eu tenho consciência, eu vou mudar, né? E aí eu estou lá no meu trabalho, eu consigo olhar as coisas de uma forma diferente e fazer escolhas melhores, né? Escolhas que lá na frente vão ter um impacto melhor, né, para a nossa sociedade. E o CNPJ,
ele tem um CPF por trás. Exato, né? sim. O Ethos sim. trabalha com o Sim. privado, atinge muito mais gente, sim, mas tem CNPJs. Quem está por trás dessa caneta, que inclusive é a próxima pergunta da Mônica, para a gente ir encerrando, como é que funciona isso daí, minha amiga? O que acontece, né, se as canetas que detêm o poder hoje mudassem de mão e passassem para mãos femininas? O que você acredita que aconteceria? Acho que é uma boa provocação, né? Porque a gente, como mulher, né, a gente, desde muito cedo, é ensinada a cuidar, né? A gente entende que essa é a nossa responsabilidade. Então, acho que pensando nessa relação, acho que essa visão sobre cuidado estaria mais presente nesse ambiente de tomada de decisão, né? Ao mesmo tempo, eu fico pensando o quanto... Porque a gente tem, né, mãos femininas em alguns espaços de poder. E aí, eu acho que não é só ter a mulher naquele espaço, né? Mas qual é o valor que está sendo ali construído naquele espaço de tomada de decisão e de poder, né? Porque que é aquela história do Tolkien, né? Às vezes você tem lá uma pessoa que representa um grupo minorizado que não consegue quebrar porque os valores eles estão consolidados ali a partir de uma outra perspectiva, né? Tem um especialista em diversidade que fala do masculinizado masculinizante, né? E às vezes o masculinizado masculinizante está ali consolidado como um valor que não vai, o fato de ser uma mulher não vai fazer diferença, né? Mas acho que a gente precisa construir esse caminho, né? Esse caminho em que mais mulheres estejam presentes, possam influenciar e possam trazer mudanças efetivas, né? Você me lembrou uma mulher que a gente trouxe, assim, tem algumas pessoas que nós temos um sonho, né? Você já foi um sonho realizado, trazer aqui. E tem algumas que a gente também fala desde do primeiro episódio, se não me engano, e eu sempre trago a referência dela, porque para mim, na minha vivência pessoal, é uma mestra e eu sei que representa para muitas mulheres no Brasil, que é a Luísa Helena Trajano, né? E aí, falando da questão do feminino e masculino, e que muitas vezes o feminino ele endurece, né? Ele acaba se masculinizando para conseguir adentrar os espaços. Então, para eu ser aceita, eu tenho que bater na mesa, eu tenho que ter uma postura mais dura, eu tenho que... né? Que são as características do masculino. Nem acredito que sejam tão características assim, acho que isso é muito mais cultural, né? Porque gentileza, respeito é do ser humano. E a Luísa, eu já ouvi dela... em um grupo que eu participava, que é liderado por ela, que ela vai pro Magazine, desde quando a empresa se consolidou, ela optou por usar saia. Né? Ela sempre está de saia, você pode reparar, ela sempre está de saia, sempre está de saia. E eu ouvi de uma outra pessoa do mundo corporativo que isso não é um pré-requisito de porque ela está de saia, ela atua em favor das mulheres. De fato, não é. Né? A saia ela é apenas uma figura de linguagem, assim como a gente usa o miojo. Mas, quando você diz, né, o conseguir abrir espaços e o fazer de verdade, ela não ficou só na saia. Né? Sim. Ela criou um movimento que funciona, sim. Né? Que dá visibilidade para mulheres que chegam lá muitas vezes sem saber o que são, tem acesso a mulheres que têm ascensão no mercado, nem sabe quem são, porque quem atua lá é o CPF, não o CNPJ, mas que permite as mulheres irem se conectando e formando essa rede forte que a gente sabe que precisa. Né? Então, a provocação que fica no final, agora falando para o feminino, né, é ser feminino mesmo, né? Atuar nos espaços de poder com o feminino. Né? E é uma outra coisa que ela também traz, que antes, quando ela chorava, as pessoas não davam importância. Quando ela não era a Luísa que ela é hoje. Né?
Ela falava da intuição dela, chorava, as pessoas falavam, acho que ela não está Fraca. muito bem. Essa daí é muito fraca. fraquinha, chora. Essa chora é fraca. Mas hoje, quando ela fala, gente, tô tendo uma intuição, aí o mercado fala, então espera a Luísa intuir, depois que ela intuir, a gente faz. Porque são características A nossas. nova mãe de Ná. A nova mãe de Ná. Luísa, nós queremos você aqui, por favor, hein? Inclusive, eu tô de saia hoje. Então, só para exemplificar, né, que existe sim, que é possível, né, abrir caminhos com o feminino, né? Muito a gente aí já entra numa outra seara, mas quanto de competição feminina existe nesses espaços quando a gente precisa ter mais liberdade entre nós, mulheres, para que a gente esteja cada vez mais nesses espaços de poder com mais liberdade entre nós. Né? E se a gente não for construindo essa relação de confiança, esse equilíbrio que a gente falou tanto durante o episódio, ele não vai acontecer. Sim. Agora a gente está falando de gênero, né? Ele não vai acontecer. A gente vai continuar brigando por salários serem igualitários. Enquanto isso, a gente demora 100 anos para chegar nisso se a gente for pelos caminhos cronológicos de tempo. Sim. Eu responderia assim, como isso que você está trazendo, acho que esse é um ponto que ele aparece, se a gente for olhar para trás de tudo que a gente falou aqui, acho que ele dialoga bastante, que é a questão do quanto a gente tem um olhar individualista ou um olhar coletivo para a solução, para soluções que a gente precisa, né? Nessa questão de gênero, até por conta do modelo de funcionamento das organizações, o modelo de sucesso, né? A gente tem esse risco, né, de a pessoa assumir que foi por mérito próprio, que ela conseguiu, né, porque ela é excelente, que ela mereceu, e não ter um olhar de coletividade, né? Que é aquela história, eu penso assim, né? Eu não quero ser, hoje, né, como diretora no Instituto, eu sou a única diretora, mas eu não quero ser a única, né? Eu não quero que a minha experiência seja a única experiência, né? Eu quero que outras mulheres alcancem lugares similares, né? Que estejam ali, né, na linha de sucessão, que sejam mulheres para fazer, né, o que hoje eu desenvolvo, né? E não precisa ser tão difícil, né, Ana? Não é porque tem gente que é assim, foi difícil para mim. Exato. Então, você chegar aqui vai ter que ser difícil para você também. Tem que ser mais difícil. Mais difícil, porque eu elevei a barra, então vai ser mais difícil. E de forma alguma, né? E acho que, e estou falando de uma experiência numa organização do terceiro setor, 45 pessoas, né? Uma organização pequena. E a gente consegue fazer coisas bacanas. Tamanho de pessoas, né? Mas em expressividade, eles são muito grandes. E a gente consegue fazer, né? A gente consegue provar, né, o quanto é possível você ter medidas, né, afirmativas, medidas que promovam uma maior diversidade, e construir esse caminho, né, em que as mulheres possam estar ali assumindo, né, mais esses espaços de liderança, né? Então, o que eu quero dizer assim, é possível, mas é importante ter essa consciência de que a mudança ela é coletiva, ela não vai se dar simplesmente por um sucesso individual. De alguma coisa que alguém conquistou. E acho que hoje se fala muito sobre isso, né? Você teve um movimento de maior inserção de mulheres em espaços de tomada de decisão e elas não estão ficando, né? Então, a gente precisa construir um caminho para que elas permaneçam e para que outras gerações possam ocupar esses lugares, né? E é a partir daí que a gente vai ter mudanças efetivas de fato. Muito bom, muito bom. Temos um miojo fresquinho, minha amiga? Esse está bem temperado. Esse está bem temperado. Esse eu gostei, Dani. Olha, Ana, obrigado por existirem, né? A gente faz a gente tem um ritual, como a Mônica chama, né?
para o convidado chegar até aqui. Então, a gente entrega um convite, entrega o miojo, que está aqui, e junto com esse miojo vai uma cartinha que a gente procura fazer individualizada para cada um. E na sua cartinha a gente colocou que a gente sabe que é difícil mudar o mundo, né? É para poucos. Então, a gente agradece, né, por pessoas como você, organizações do terceiro setor como Ethos Responsável, Séria, que, de fato, assumiram a postura de alguma forma, mudar o mundo naquilo que é possível ser mudado hoje. Nossa, muito obrigada. Você quer colocar mais alguma coisa? Só agradecer a vocês por essa conversa. Foi muito bacana fazer essas reflexões e estar aqui com vocês para, né, compartilhar, né, aquilo que a gente está fazendo e o que a gente também pode, como sociedade, fazer, né? Em algum momento você falou da naturalização. Às vezes a gente trata as coisas como sempre foi assim, né? Vai ser sempre assim, não vai mudar. E acho que a gente pode pensar diferente, né? As coisas podem mudar e as coisas podem ficar melhor. Devem mudar. Melhores. Isso aí. Bom, eu vou falar agora do nosso patrocinador, que eu tenho muito orgulho, né, de falar nesse podcast. Aproveitando que a Dani está falando do patrocinador, tem aqui um presente para Ana Lúcia, produzido pela Chiquimã. Muito obrigada. Lembrança aqui do podcast. Muito obrigada. A Mônica vai falar mais dela. Peraí, deixa eu atualizar. Enquanto né? a Ana Lúcia posso ir abrindo? Você vai abrindo. A Dani vai... Como a Mônica colocou muito bem, né? Acho que ela começou como uma linha... e ainda acho que é uma linha, né, exclusiva para gestantes que... a mulher que quer continuar no mercado de trabalho e que não deseja abrir mão da maternidade por isso. E junto com a Chiquimã, né, da Chiquimã, veio através de um cliente dela o pedido de, olha, você é muito boa, viu, nessa linha da maternidade que você faz, você não quer fazer uniforme? E aí ela estendeu a linha da Chiquimã, que agora é Chic Work também, que atua em toda a cadeia de uniformes, né? E o diferencial da Chic Work é exatamente isso que você vai mostrar, né? A Mônica, ela atua muito na linha de inclusão. Então, as peças são desde uniformes para quem precisa colocar sonda, né? Quando ela me falou disso, eu falei, o quê? Falou, uniforme para quem usa sonda, para, de repente, quando a pessoa precisar esvaziar a sonda, ou precisar ir no banheiro, não ter que tirar toda aquela roupa. A camiseta, como vocês estão vendo a nossa também, tem aqui, né? O braille para quem é deficiente visual e muitas outras inovações que ela vai colocando nas peças para que, de fato, a inclusão seja vivida, né? Vestida e não falada, que é complementar. Eu só vou complementar que, assim, vai muito além de incluir uma funcionalidade na peça. Na verdade, a ideia dos uniformes é abrir as portas das empresas para as pessoas, tanto pessoa com deficiência quanto gestantes. Por quê? Porque uma vez que eu tenho no meu estoque um uniforme já preparado para essas pessoas, eu estou dizendo que ali também é lugar para elas. Tudo a ver com a nossa pauta, né? Excelente. Tudo a ver com a nossa pauta. E pensar, né, que nessa questão de uniforme, dependendo da indústria, até hoje você tem esse desafio, né, que as mulheres não conseguem usar, que não são adaptados. Nossa, muito boa. Inclusive, eu até fiz um stories esses dias, que eu puxei até com a pauta do Instituto, que uma empresa, né, de mais ou menos 10 mil funcionários me procurou para fazer uniformes, e eles pediram uniformes assim, inovadores no sentido de estética. E aí, eles me deram total liberdade. Daí, eu já falei, olha, vamos tirar esse sapato, vamos colocar um tênis, né? Vamos colocar bermuda, porque no verão não faz sentido ir de calça. E aí, eu falei, também faço moda gestante. Você tem mulheres, vão engravidar. Então, assim, um olhar humano de uma pessoa, de uma empresa, dentro de uma outra empresa, gera muitos impactos. Sim, então, um trabalho extremamente gratificante. Nossa. Viu por que a gente tem tanto orgulho de ter a Chiquimã como patrocinador? É por isso. É por isso. Bom. Que mais, minha amiga? Aproveitando, né, a camiseta que a Ana Lúcia ganhou, ela muito também obrigada. está disponível, se você, nosso ouvinte, tiver interesse. Quer mostrar, Ana? Quer levantar assim só? Que nós estamos vestindo a vermelha. A vermelha. A Ana está com a preta. Olha. A Dani é a preta.
E como a inovação não para, em primeira mão, infelizmente hoje não estava frio, né? Mas também saiu um moletom que está aqui na minha mão. Que Nos bastidores do Miojo, nosso novo logo, né, Dani? Mais um produto aí. Mais um produto. É isso aí. Desenvolvido pela Chiquimão. E se você, que é nosso ouvinte, tiver um produto, um serviço e queira divulgar aqui com a gente, só mandar um direct, né, Dani? Que a gente te ajuda aí na divulgação do seu produto, do seu serviço. Exato. Lembrando que a nossa frase ela é um movimento, né? Muito do trabalho do Ethos, muito do trabalho de muitas outras pessoas que estão espalhadas aí pelo Brasil e pelo mundo, de que o sucesso, ele existe, né? Ele não é instantâneo e, como você colocou muitíssimo bem, ele é construído a muitas mãos, né? Ele é coletivo. Então, comprando essa camiseta, é essa mensagem que você está levando. Não é só a camiseta pela camiseta, assim como a da Mônica, que é a frase da camiseta, da Chiquimão. A inclusão começa na moda. Tá bom? É isso aí. Bora chamar para ação? Vamos lá, então, chamar nossos ouvintes para ação. Você que tem um sonho de empreender, de carreira, não existe sucesso instantâneo. Use a sua criatividade. Tenha agilidade. Pega seu miojo aí e vai. Comece com o que você tem. Você não precisa de muito tempo para começar. No início, você vai ser julgado. Tenha coragem de expor as suas ideias. É isso aí, é isso aí. Somos muito gratas por mais um episódio. Nos sentimos muito felizes e honradas em saber que pessoas e institutos, empresas como vocês, né, aceitam vir conversar com a gente porque enxergam algum valor naquilo que a gente tem feito. E é essa pequena contribuição, né, que a gente quer dar para o mundo do trabalho, para quem empreende, de olhar para o miojo como essa ferramenta que ajuda a gente a passar mais tempo no palco, que é o que a gente está fazendo agora, e que para isso a gente precisa das mãos, precisa se olhar enquanto sociedade, precisa caminhar, precisa ir para frente. É isso. E se você que nos segue lá no Spotify e até no YouTube, é muito importante que você siga a gente, porque sempre que lançar um episódio novo, você já é notificado. Deixar seus comentários, o que você gostaria de colocar nessa panela desse miojo. E quem você gostaria que recebesse esse miojo? Se você tem alguém aí que é muito especial, um ex-gestor, alguém que você quer que venha aqui, né, Dani? Porque a gente deu o palco para a pessoa, manda pra gente no direct. A liderança, né? Quem é a pessoa que você olha e fala, é uma ótima liderança, independente de crachá. Se tem ou se não tem crachá, isso não liderança não tem no sentido de liderar, né, Dani? Não do cargo. Isso. Será que essa pessoa mereceria comer do nosso miojo? Então, manda para nós, tá bom? Para as camisetas também, nos chame nas redes sociais. Estamos abertas, estamos juntas. Lembrando que a camiseta vai do PP até o G3. Isso aí. Um beijo no coração e até o próximo episódio. Muito obrigado.